O que acontece quando os humanos começam a combinar biologia com tecnologia é o poder para recodificar a própria vida. Nós vemos órgãos governamentais de fazendas usando úteros artificiais para reconstruir populações. Com robôs com partes biológicas, haverá seres humanos geneticamente alterados, que são capazes de curar as pessoas através do toque, e muito mais. Esse é o mundo da biotecnologia. Mas o que acontece com o nosso ambiente quando os humanos começam a vida de engenheiro? Eles se tornam uma espécie invasora. E o que está acontecendo nos laboratórios de biohackers, escondido dos regulamentos? E se corpos humanos forem bioengenharia, evoluímos para uma nova espécie de vida completamente, tornando-nos menos humanos e mais alienígenas. A humanidade não será mais observadora da natureza, mas sim seus mestres. Esta é a próxima fase na evolução da humanidade. E começa com a bioimpressão. A bioprinting é a impressão 3D ou mesmo 4D, mas em vez de plástico ou metal, usa células vivas chamadas biotintas. Essas células são impressas camada por camada, e podem crescer e conectar-se entre si, criando estruturas biológicas. Com a bioprinting, não estamos apenas criando objetos, estamos dando vida a eles. A bioimpressão é o sonho do alquimista ganhando vida. Alguns usos de nível básico incluem a bioprintagem de globo ocular, córneas, cabelo bioimpresso, folículos para queda de cabelo pessoal, testes cosméticos e feridas de combate, curando e avançando ainda mais para o futuro. A bioimpressão mais avançada alcançará recifes de corais impressos em 3D, fornecendo habitatis para a vida marinha e ajudando a restaurar ecossistemas danificados. Além disso, estações espaciais robóticas de pequena escala se tornarão fábricas de bioimpressão, visto que a impressão com líquidos é mais eficaz quando feita em um ambiente de microgravidade. Quando chega ao corpo humano bioimpresso, órgãos são fabricados em fazendas de órgãos para superar os desafios da doação escassa. Células próprias do paciente são utilizadas para criar órgãos miniaturizados, ou organoides, que são usados para testar respostas entes da administração real. Além disso, membros protéticos bioimpressos são projetados para se ajustar perfeitamente ao indivíduo, utilizando tecido vivo, para melhorar a integração com o corpo do hospedeiro. Experimentos são realizados no campo da cibernética, onde a eletrônica é implantada em peças bioimpressas, criando órgãos cibernéticos que são mais avançados do que os naturais. Por exemplo, pulmões bioimpressos implantados com sensores e nanofiltros que removem toxinas do ar antes de entrar na corrente sanguínea, ou globos oculares biônicos com zoom integrado, permitindo que pacientes com visão infravermelha afirmem que estão tendo visões paranormais. Após perder a visão em um acidente, um ex-arqueólogo recebe um transplante biônico de córnea e, com sua visão restaurada, começa a ter alucinações, alegando ver o passado e acreditando que ele está desenterrando segredos ocultos que poderiam reescrever a história. Do outro lado do mundo, uma doença desconhecida, comedora de carne, está devastando regiões de um país. Um grupo de cientistas utiliza a bioimpressão para criar um novo tipo de pele, que pode sobreviver à doença. Algumas pessoas elogiam os esforços dos cientistas, enquanto outros questionam se essas pessoas com um tipo de pele diferente ainda fazem parte da raça humana. Voltando ao mais básico da biotecnologia, entra em cena o mundo da arquitetura viva, onde os edifícios são construídos com materiais de bioengenharia que podem se auto-reparar, limpar o ar, absorver poluentes e até mesmo se reproduzir. Esses edifícios também são construídos usando adesivos inspirados em lagartixas e recifes de corais, resultando em um eco concreto inspirado. Alguns desses novos edifícios são ainda alimentados por baterias biológicas, que usam componentes como bactérias para armazenar e gerar energia. No entanto, há queixas de obsolescência forçada, onde as empresas estão manipulando seus biomateriais para deteriorar após um determinado período de tempo, obrigando os clientes a continuamente comprar substituições caras para esses edifícios biológicos, que são frequentemente encontrados em apartamentos de luxo. As paredes são decoradas com peças de bioartistas. Esses apartamentos bio na cidade, localizados perto do oceano, são protegidos contra o aumento do nível do mar e tempestades por paredes de corais geneticamente modificados e músculos vivos.
Essas paredes marítimas crescem e se autorreparam, oferecendo proteção para as cidades costeiras. E depois, também existem plantas de luzes bioluminescentes, bactérias e algas, que são manipuladas para brilhar no escuro, semelhante às criaturas do mar profundo, substituindo as tradicionais luzes de rua elétricas. No entanto, em uma pequena cidade onde lâmpadas bioluminescentes iluminam discretamente e purificam o ar, uma súbita decadência dos organismos bioluminescentes faz com que a escuridão caia. Isso leva botânicos e engenheiros a investigar o que está causando a morte do neon bloom e a restaurar a luz, enquanto conspirações se espalham na cidade, alegando que as luzes foram biohackeadas e reprogramadas para liberar poluentes nocivos. Em outro lugar, uma empresa de robótica construiu um robô com uma pele bioluminescente que brilha. A empresa testa o robô em um museu, guiando as pessoas ao redor das exposições. Essa inovação levanta questionamentos sobre se os humanos serão os próximos a adotar essa tecnologia. Eles estão desafiando os regulamentos do governo, implantando microchips em seus braços e tatuando-se com tintas digitais que exibem suas roupas online. Além disso, eles estão criando biocomputadores feitos de biomateriais e hackeando tecidos neurais vivos. Esses biohackers estão ajustando chips cerebrais, desabilitando características de segurança mais extremas. E experiências neurais não autorizadas. Eles usam seu próprio DNA como dispositivos de armazenamento, imitando a natureza, capaz de armazenar enormes quantidades de dados, sob as ruas da cidade. Um grande destaque é em torno dos recipientes de alimentos auto-reabastecidos. Esses recipientes são feitos de organismos vivos que se regeneram constantemente, fornecendo um suprimento inesgotável de microalimentos. Esses biohackers também se aventuram a tentar congelar uns aos outros, na esperança de trazer os corpos de volta à vida. São chamados de punks criogênicos e até têm animais de estimação com genes editados para produzir bioluminescência, fazendo-os brilhar no escuro. Rumores circulam sobre animais quimeras, criados com genes de várias espécies. O nome quimera vem da mitologia grega, referindo-se a uma criatura que cospe fogo, com corpo de leão, cabeça de cabra emergindo de suas costas e cauda de cobra. No mundo real, as corporações estão tornando modelos protéticos biônicos mais antigos obsoletos, forçando os usuários a atualizar, o que levanta a questão de quem é o verdadeiro dono dos membros, as pessoas ou as corporações. Membros protéticos bioimpressos são totalmente integrados ao sistema nervoso do corpo, proporcionando uma sensação de toque, e muito mais. Os militares também estão adotando a biotecnologia, usando amputações voluntárias para criar supersoldados com membros biônicos. Em laboratórios controlados pelo governo, cientistas estão testando uma avançada tecnologia de útero artificial, que inclui dispositivos projetados para uma gravidez e gestação externas mais confiáveis, conhecido como ectogênese. Em um mundo afetado pela infertilidade, úteros artificiais se tornaram uma esperança para indivíduos ricos, que terceirizam o processo de parto para grandes fazendas de útero. Enquanto isso, governos enfrentam colapso populacional. Outros campos que utilizam a tecnologia de útero artificial incluem colonização espacial, uso militar e o renascimento de espécies ameaçadas. E há experimentos sendo realizados no campo da gestação prolongada, onde um corpo é deixado em um útero artificial por um longo período de tempo, para melhorar a capacidade cognitiva e física natural, capacitando as próximas gerações. A indústria está focada em robôs híbridos bio, que são robôs feitos com tecido biológico, proporcionando mais flexibilidade e eficiência energética. Uma corporação está desenvolvendo robôs biomiméticos que podem se misturar e camuflar com a natureza, até interagir com animais. A corporação alega que esses biorobôs são para monitoramento ambiental ou pesquisa biológica, mas há preocupações de que eles possam se tornar involuntariamente invasores de espécies, perturbando os ecossistemas e levando à extinção de animais nativos. Enquanto isso, outros temem que os robôs híbridos biológicos possam ser usados para espionagem, como drones ou robôs que imitam aves a ponto de outros pássaros não conseguirem distinguir se é uma máquina.
Esses tipos de robôs podem ser usados para violar a soberania, onde governos implantam animais biohíbridos invasivos para infiltrar e minar a autonomia de outras nações. Enquanto os robôs biohíbridos avançados tornam-se capazes de produzir rapidamente bactérias e vírus nocivos. Após um evento de biolixo em escala nuclear, robôs biohíbridos de catástrofe, imunes à radiação, tornam-se a melhor esperança da humanidade para a sobrevivência. Eles vasculham recursos, resgatam sobreviventes e limpam resíduos de risco biológico. O primeiro biorobô se torna um restaurador de animais extintos, portadores de DNA, e traz à luz espécies perdidas. Esses são os X-Men da vida real, os neo-humanos, principalmente biuraquês, que já não são considerados apenas humanos. Eles representam uma espécie completamente nova. Depois de ganhar uma loteria bio, a primeira pessoa se torna um repelente de insetos humano. Ela inalou um vírus modificado que entregou componentes de CRISPR e sequências genéticas direcionadas em suas células de pele e glândulas sudoríparas. Um cantor teve suas cordas vocais e câmaras ressonantes submetidas à bioengenharia para produzir uma ampla gama de sons, transformando-o em um instrumento musical vivo. Um biuraquer torna-se uma tela viva, utilizando pigmentos de pele biofabricados que mudam em resposta à temperatura, luz e humor, exibindo imagens em movimento e arte. As pessoas são capazes de cultivar alimentos em seus próprios corpos, enquanto biuraquers marinhos estão hackeando seus próprios corpos, com genes de animais marinhos, criando bioluminescência e melhorias semelhantes às brânquias para respirar debaixo de água. O Von da nova era, resistente a fraturas ósseas, graças a aprimoramentos de colágeno por bioengenharia, capaz de regeneração rápida com tecidos humanos projetados, a partir de répteis, cicatrizando em ritmo acelerado. As pessoas estão realizando bioengenharia para reverter o envelhecimento, manipulando os telômeros e a regeneração celular. Uma pessoa afirma ter a capacidade de dividir sua consciência usando aumentos cerebrais orgânicos, executando multitarefas em níveis sem precedentes. A primeira pessoa é capaz de curar outras através do toque, transferindo biotecnologia de células regenerativas. Isso é a mesa de desenho onde o projeto da natureza encontra o design humano. É a recodificação da própria vida. Esta é a próxima fase na evolução da humanidade.